Vocês já conseguem identificar, assim, em que momento do ciclo a gente tá? Não Dá sei. pra saber assim, olha, a gente já tá... Tem um momento que você fala assim, cara, não, se chegar nisso aqui, maluco, vende a casa. Aí esse aqui é o momento que você vende a casa. Entendeu? Existe isso? Eu acho que essa recomendação nunca será dada, cara. Existe sim, né? Lembrando que esse podcast não é recomendação de investimento. Não, isso aqui é o Lucão falando, tá, gente? Sabe que o Michael Saylor meu deu Deus, essa eu não tenho recomendação, nenhuma né? Ele falou isso, responsabilidade vem da sobre sua nada. casa, se Não, alavanca. porque uma coisa que o... Sério? Meio que em tom de brincadeira, mas assim, entrevista na TV. Ele piscou o olho assim, Só que o fudeu. pessoal recorta em um Reels de 15 segundos e fica a Parece- recomendação. Não, então tá bom, vai. O momento de você se expor um pouco mais, então... Até aprofundar um pouquinho, tipo assim, onde você olha as informações e, tipo, o que tá acontecendo com o mundo cripto? Porque, sei lá, todo mundo fala, caiu pra caramba, tá subindo pra caramba, mas não é igual uma empresa listada em bolsa que você olha o balanço, você vê, tipo, quanto que vale, quanto que tem em caixa. Tipo assim, onde que vê essas informações? Onde que buscar a informação Porque eu acho que é difícil de todo mundo identificar também, porque não existem padrões, eu acho que às vezes, não sei se eu tô falando uma coisa errada, mas de tempo, né? Às vezes não acontece na velocidade, no espaço de tempo que você imagina que vai acontecer. Não deve ter um padrão nesse sentido, né? Cara, deixa eu tentar arredondar aqui. O que faria o Bitcoin subir? Caraca. Boa. Isso facilita muito. Por isso que ele é o Thiago Negro e a gente não é ninguém, A cara. gente fica 2 minutos tentando elaborar uma pergunta, o cara faz uma frase que matou tudo que a gente Tentando tinha. entender o que vocês estão querendo dizer. Isso. Não sei, eu tô um pouco apavorado, eu tô sem dinheiro, né? Então quer a luz, hein? Quer Me a dá alguma salvação. coisa, cara. Fala uma coisa boa, cara. Se eu comprar R$1.000 agora, ele dobra pra pagar uma Quanto fatura eu de cartão de ganho? crédito. Eu virei o tio do churrasco que pergunta, né? Exemplo Por 10 hipotético, mil agora, volta quanto? A Fazer distin- churrasco, hein? Hã? Tá bom. Tem uma distinção que é importante fazer, eu acho, que é do Bitcoin versus todo o resto dos ativos que compõem essa classe aí. Então a gente falou, não tem como fazer valuation, olhar para fluxo de caixa, receita. Tem algumas criptomoedas que estão atreladas a protocolos que geram receita, na forma de taxas pagas por usuários e que dá até para você aplicar modelos de valoração herdados aí do mundo dos equities para eles. Mas o Bitcoin é diferente de todos esses tokens porque o Bitcoin não aspira a ser uma ação, então ele não vai ser valorado da mesma maneira que a gente valora a ação. O Bitcoin está muito mais para uma commodity, né? Um sistema de cash digital. E aí quando você vai valorar um ouro da vida, é muito difícil você... Basicamente, o que faz o ouro subir mais? Gente comprando do que gente vendendo, como qualquer outra commodity. O Bitcoin tem a peculiaridade que o valor dele é muito mais o premium monetário do que uma utilidade industrial inerente. O ouro também tem essa peculiaridade. O ouro não vale tudo que vale por conta do uso industrial. É porque a galera decidiu que é dinheiro ao longo dos últimos 5.000 anos e armazena valor nisso. E o Bitcoin, por outro lado, também não é totalmente inútil industrialmente. Ele tem uma utilidade de você usar a base de dados lá para fazer algumas coisas e tal. Mas o valor é muito mais o premium monetário que a galera designa para O ele. que seria o premium monetário, assim? Qual que é essa lógica, assim, São- conceitualmente? São pessoas ao redor do mundo decidindo que pode ser uma boa reserva de valor, um bom lugar para alocar dinheiro e que aquilo vai preservar valor ao longo do tempo. O que faz alguém olhar para alguma coisa e caracterizar essa alguma coisa como uma reserva de valor para vocês? Olha, você tem definições diferentes, mas eu gosto de 5 características. Até pegando o ouro, que é essa reserva de valor por natureza, né? Milenar já, usada há muito tempo. Você tinha guerras no passado, tinha que comprar ouro. Você tem histórias, inclusive, envolvendo a família Rothschild, na época do Nathan Rothschild, foi o grande patriarca da família. Começou as guerras napoleônicas, ele trocou tudo que ele tinha por ouro, basicamente. Aí no final da guerra, Batalha de Waterloo, ele soube antes dos outros que o Napoleão foi derrotado. E ainda dizem que ele enviou emissários para a Bolsa de Londres para falar que Napoleão ganhou, mas isso pode ser a história do pessoal que era antissemita na época, tinha muito disso, né? Mas no final ele comprou muito ouro, o ouro subiu durante a guerra, ele vendeu ouro, comprou títulos públicos ingleses depois que a Inglaterra ganhou e ganhou muito dinheiro com isso. Mas por que o ouro era procurado? Porque você pega características bem interessantes. Primeiro, é escasso. Então essa escassez está ligada ao valor. Se de repente a gente começar a minerar muito ouro, igual encontrar em Uganda, pelo que parece, uma reserva de ouro que poderia dobrar na quantidade de ouro no mercado. Seria o equivalente a 12 trilhões a mais de ouro, pelo preço de hoje, mas logicamente o preço iria cair. Se houvesse no mundo tanto ouro quanto a areia, o preço do ouro caminharia para um preço próximo da areia. Então a escassez é muito importante. No Bitcoin é até maior. Serão só 21 milhões. E é matemática. Nessa reserva de Uganda encontraram muito ouro, mantém um Bitcoin lá, garanto para vocês. Não tem. O outro ponto é não ser deteriorável, porque uma reserva de valor é aquilo que é capaz de transportar valor ao longo do tempo e do espaço.
Como é que eu vou transportar valor com coisas que se estragam, que tem um prazo de validade? Igual alguns países querem colocar no dinheiro, inclusive, prazo de validade. O ouro não. Você pega a joia mais antiga de ouro, data de 4.500 a.C. E tá lá, um anelzinho de ouro poderia ser vendido hoje. O outro ponto é ser aceito globalmente. Então o pessoal fala de terra. Terra é reserva de valor? Olha, mais ou menos, né? Como é que eu vou vender terra na Argentina ou na Venezuela? O cara vai ter que ir lá para se apropriar da terra e são ambientes que estão ficando cada vez mais difíceis para isso. Você pega o imóvel mais caro de Caracas, ele vale menos hoje do que valia há 20 anos. Porque você não tem segurança jurídica lá. Você compra o imóvel, aí chega o tiranete da vez lá e fala, em nome da Revolução, esse imóvel que era seu agora é nosso e viva Bolívar. Então você perdeu. Então aceito globalmente, com um longo histórico de aceitação, milhares de anos no caso do ouro. E o último ponto é ter um valor intrínseco. Ou seja, um valor que vai além desse valor monetário. No caso do ouro, há um valor industrial. O Kaique, por exemplo, antes do podcast, estava falando, não, meu microfone tem que ter fio de ouro e não de cobre, porque senão pode cortar, né, a voz, tem uso para a indústria de joias. Então, esse valor intrínseco que vai além do uso monetário, ou que ampare esse uso monetário, ele também é importante. O ouro tem os 5. Você pega o Bitcoin, ele tem parte disso. O que principalmente lá no Bitcoin, na minha visão, é o histórico de aceitação longo, né? Ele não passou no teste do tempo ainda, porque é muito recente, como o Felipe falou, tem 13 anos. O bizarro é que você falando um movimento na mão, assim, com uma aliança, tipo, meu, virou até um símbolo, tipo, de cerimônia de casamento, né? E se você for ver, eu fui escrevendo Bitcoin enquanto eu falava. Os mais atentos, vocês podem voltar ao vídeo, vocês vão ver a mensagem subliminar. Ai, cara. Ô, Felipe, cara, mês passado a gente teve o aumento da Selic e dos juros americanos, né? Então, pô, aumento de 0,75 ponto percentual, né? A gente teve taxa subindo aqui no Brasil também para um patamar super alto dentro da nossa realidade do passado recente, tá? Se as taxas de juros continuarem subindo, você vê algum impacto para as criptomoedas? Isso daqui é bom, é ruim? Como que a gente deve interpretar a relação entre as duas coisas? É ruim de forma bem simplista. Então, quando a gente viu a entrada desse tipo de capital institucional que a gente comentava aqui antes, o pool de dinheiro que mexe com cripto ganhou uma similaridade grande com o pool de dinheiro que mexe com todas as outras grandes classes de ativos mundo afora. Você diz que as pessoas olham sob uma ótica de investimentos, assim. Sobre uma ótica de investimentos. Então, os mesmos fundos que antes operavam ações, faziam mercados em commodities globalmente ou moedas, começaram a olhar para cripto também. Isso, para o bem ou para o mal, aumentou a correlação do Bitcoin e das criptomoedas com outros ativos de risco, como ações. Então, o juro sobe, o Bitcoin nos últimos anos tem se comportado como um S&P com beta alto, a gente fala assim, como um índice de ações que oscila mais tanto para cima quanto para baixo, com mais amplitude. Então, o aumento de juros vai levar o dinheiro da galera para formas de investimento mais seguras, renda fixa, vai tirar dinheiro dos ativos de risco e vai desinflar tanto bolsas de ações quanto cripto também, que é o que a gente está vendo agora. Então, cara, geralmente o pessoal fala que Bitcoin ela é uma moeda que tem uma característica muito parecida com o ouro, né? Sob a ótica de que, cara, é uma blindagem contra a inflação, né? Porque ela é escassa, é tudo que o Perini falou. E nessa teoria faz sentido, mas na prática isso não tem acontecido tanto em períodos mais recentes, né? Cara, afinal de contas, Bitcoin ou criptomoedas são moedas ou reservas, digamos assim, que nos protegem da inflação, ou a gente vê que na prática isso não acontece? Tem aquele meme, né? Comprei Bitcoin para me proteger de 18%, 15% de inflação e tomei menos 50% na cabeça. Nesse ano, se você pegar uma janela curta de tempo, você vai ver que não, nenhum ativo de risco te protegeu da inflação aí nesse ano. A não ser que você esteja na Venezuela, sei lá. Aí te protegeu. Tudo depende da ótica. Ótimo ponto. A não ser que você esteja num país que experimenta hiperinflação. Comprar frango te protegeu lá também. Bem que aqui no Brasil também, né? O frango tá subindo de preço. Lá, já é mais barato limpar a bunda na Venezuela com dinheiro do que papel higiênico? Já era lá atrás, agora Já deve lá atrás, estar a mesma coisa. Caramba, Infelizmente, né, isso aí cara? é É uma absurdo, tragédia. É tragédia. Isso é absurdo. É como o Milton Friedman dizia, inflação é um fenômeno monetário. O que a Venezuela tem é hiperinflação, já entra na esfera política. É o político tentando resolver a inflação e só agravando o problema, né? Mas tem dois pontos que são importantes. O primeiro é de que se você pegar a história do Bitcoin desde o começo, 13 anos, qualquer janela mais larga de tempo, você vai ver que o Bitcoin de fato performou melhor que a inflação, óbvio. O Bitcoin subiu absurdamente. E um segundo ponto diz respeito ao significado da palavra inflação, que em economia tem uma divergência importante, né?
Tem gente que classifica e define inflação como aumento generalizado de preços, e tem gente que define inflação como aumento da base monetária, impressão de dinheiro. E se você adotar essa segunda definição, o Bitcoin ele é quase que imune à inflação, porque todo o cronograma de emissão de moedas do Bitcoin, desde o começo, está escrito em pedra, e nenhum especialista e nenhum comitê de político jamais vai mudar. Então, nesse sentido, o Bitcoin não infla além do que já foi previamente acordado, e é por isso que, no longo prazo, ele tem armazenado valor bem mesmo em frente à inflação. Legal. Ó, Thiago, até dando um exemplo, né? Porque essa dúvida aparece bastante. O Bitcoin não protege da inflação, porque a inflação subiu, os juros subiram, o Bitcoin caiu tremendamente. Só que se a gente for olhar um título IPCA+, no site do Tesouro Direto agora, o IPCA+, protege da inflação? Protege, Kaique? Eu acho que não, inflação... Não, protege, né, cara? Porque é IPCA mais alguma coisa. Pô. Achou que tinha pegadinha. Entendeu? Eu pensei que tinha pegadinha. Não. Eu tava apoiando Quando o amigo. Perini pergunta um bagulho assim pra caralho, ele já leu 8 mil livros a mais que eu. Deve ser, sei lá, velho. Sei lá, mano. Ele protege até certo ponto, porque o governo ele pode simplesmente influenciar o IPCA, medido pelo IBGE, pertence ao governo, enfim. Dá pra realmente o IPCA tá fora do que é a realidade. E sempre fica um pouco fora, porque é uma média de preço, não retrata a inflação de cada pessoa. Mas pegando esse ponto de que o Tesouro IPCA+, te paga IPCA mais uma taxa, ele protege da inflação. Só que só no longo prazo, porque ele vai te entregar essa taxa no vencimento. Se alguém compra, por exemplo, em casa um Tesouro IPCA mais 2035, pela taxa que está agora, IPCA mais 6%, lá em 2035 vai receber IPCA de todo o período mais os 6% ao ano. Só que, numa janela curta de tempo, ele não te protege da inflação. Porque durante o período inflacionário, a taxa do IPCA, aliás, a taxa fixa dele sobe, há um ano era 4%, agora está 6%, e aí o preço do título cai. Se você volta lá atrás, o pessoal comprou o título por R$ 2.036 e agora está valendo R$ 1.800. Então veja que em um ano, como a taxa do título Tesouro IPCA mais subiu, o preço dele caiu. Então ele não te protege da inflação dentro de um ano, mas vai te proteger dentro do prazo do título. Com Bitcoin a gente pode encarar assim também. No curto prazo não dá certo, mas olhando no longo prazo, era o cara que em 2010 comprou pizza por 10 mil Bitcoins e hoje 10 mil Bitcoins valem, pelo preço em real, R$ 1 bilhão.